gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, dando aí sequência nas nossas aulas. Você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Para você que está aí meio perdido no nosso conteúdo, nós estamos falando sobre todo o Antigo Testamento em sua ordem cronológica, desde lá a criação do mundo. Estamos passando aí pelas histórias mais importantes. Como eu falo para as crianças, todas as histórias da Bíblia são importantes. Porém, nós estamos frisando algumas, dando mais ênfase em algumas, tá bom? Para quem aí tá acompanhando, então, na semana passada nós terminamos toda a história da Terra Prometida, toda a época que eles ficaram no deserto, ficamos várias semanas nessas histórias e terminamos. Muito bem. Como vocês já estão acostumados, o povo de Israel, os israelitas, eles são muito presos. Uma hora presos, uma hora libertos, outra hora presos, outra hora libertos. E isso vai acontecer mais algumas vezes, tá? Inclusive na história de hoje. Nós terminamos na semana passada que eles conquistaram a Terra Prometida e eles viveram nessa Terra Prometida. Porém, num determinado tempo, eles foram cativos de novo pelo povo, pelos filisteus, tá? Eles foram presos novamente pelos filisteus. Porém, Deus tinha um plano, Deus sempre tem um propósito na vida desse povo. E Deus então manda um anjo, assim como aconteceu com Maria e José, ele manda um anjo até um casal e fala que eles vão ter um filho. E que esse filho vai ter uma força extraordinária. Porém, essa força vai vir de seus cabelos. Lógico que a gente sabe que a força vem de Deus, mas ela estava ali simbolizada pelos cabelos. E que ele não poderia cortar esse cabelo. É lógico que você já reparou que é a história de Sansão. Sim. Então aí essa mulher engravida, ela tem o filho, ela coloca o nome dele de Sansão e não corta os cabelos dele. E Sansão, ele cria uma força assim extraordinária. Ele luta e ele sempre ganha todas as batalhas. E o povo, os filisteus, conheciam Sansão, conheciam a força que ele tinha. E ali naquele momento, para conter Sansão, para ver se eles conseguem conter ali, para a força dele não passar, eles fecham os portões e prendem Sansão. E lógico que aquilo ali não adianta de nada. Aí então, Sansão conhece uma moça, uma linda moça chamada Dalila. Dalila era do povo dos filisteus e ela foi paga. Sim, o povo ali, os reis, os donos ali, vamos colocar assim, os presidentes da época deles, ali dos filisteus, contrataram Dalila e deram dinheiro para ela descobrir qual que era o segredo da força de Sansão. E Sansão ficou apaixonado por Dalila. E ele começou a ter um relacionamento com Dalila e num determinado ponto Dalila perguntou para ele: Sansão, da onde que vem toda essa sua força? O que acontece para você perder essa força? O que tem que fazer? Aí Sansão disse assim para Dalila: se me amarrar com cordas novas, eu vou perder toda a minha força. Enquanto Sansão dormia, Dalila pegou cordas novas e o amarrou. E numa determinada hora da madrugada ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E logo Sansão levantou, quebrou todas essas cordas, se desamarrou, porque não era isso que era a força dele. E Dalila ali fez um maior draminha. Como mulher, ela chegou para Sansão e fez: você não me ama, porque você não me conta de onde vem a sua força. E aí Sansão disse para ela: bom, se amarrar os meus cabelos numa roca de tear, que era um instrumento usado para fazer roupas na época, que eles usavam para costurar as roupas, eu não vou mais ter força. E quando ele dormiu, Dalila foi lá e prendeu o seu cabelo numa roca de tear. E aí ela fez mais uma vez, ela gritou no meio da madrugada e disse: olha, os filisteus estão chegando. E com certeza, como vocês podem imaginar, Sansão levantou, arrebentou toda aquela roca e já estava pronto para a batalha com os filisteus. E aí mais uma vez, Dalila fez todo o seu drama e falou: porque você não me ama, você não gosta de mim, porque você não me conta de onde está vindo toda a sua força. E aí Sansão, dominado pelo amor por aquela mulher, dominado ali
por aquela mulher que estava só ganhando dinheiro e tentando tirar informações. Ele conta pra ela. Ele fala: a minha força vem dos meus cabelos. E se cortar os meus cabelos, eu vou perder toda a minha força. E naquele momento Dalila viu que ele estava falando a verdade. E ali agradou então Sansão e fez ele dormir com a cabeça no seu colo. Enquanto ele dormia, ela cortou todos os fios de cabelo que ele tinha. Ela cortou todo o seu cabelo e chamou os filisteus. E nesse momento eles levam então Sansão preso. Eles cegam Sansão, furam os 2 olhos de Sansão e o tornam escravos. E o deixa como escravo. Então aquele povo, os israelitas ali, o povo de Israel, eles estavam aí agora. O que vai acontecer? Porque nós perdemos nosso grande cavaleiro, nós perdemos aí a pessoa que tinha força. Aí então ele vai preso, ele vira escravo e fica um bom tempo ali como escravo. Porém, nesse meio tempo, seu cabelo vai crescendo. Como de costume, quando você corta o seu cabelo, logo ele já tá grande novamente. E aí ele foi crescendo aquele cabelo. E num determinado dia, os filisteus queriam zombar de Sansão. Eles queriam zombar de Sansão e zombar de Deus, que não tinha feito nada pela vida de Sansão. E levam eles até o meio da cidade. Leva Sansão e o amarra em 2 colunas. Amarra suas 2 mãos, uma em cada coluna, dos lados, e deixa ali para que o povo zombe. E eles estão festejando, bebendo, comendo e ficam rindo ali de Sansão que está cego. E enquanto Sansão está ali preso, ele ora para Deus. E ele pede para Deus: Deus, me dê a força mais uma vez. Me dê a sua força mais uma única vez, que eu vou acabar com tudo isso aqui. E naquele momento, Deus dá força para Sansão novamente. E ele derruba aqueles pilares que ele estava preso, derrubando toda a cidade. A força de Sansão era tanta que ele destruiu toda aquela cidade e matou todas as pessoas que estavam ali dentro, inclusive ele. O que eu quero que vocês entendam dessa história? Deus nos dá coisa que às vezes nem nós entendemos. Por que Sansão tinha toda essa força? Porque Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Quando ele se desviou dos propósitos de Deus, quando ele acreditou numa mulher que não era da terra dele, quando ele confiou numa pessoa que queria simplesmente o mal dele, Sansão se desviou ali dos caminhos de Deus. Então ele perdeu o seu foco, que era Deus. E ali naquele momento, então, ele perde tudo. Ele perde a presença de Deus que estava simbolizada na força. Ali a força de Sansão simbolizava a presença de Deus na vida dele, simbolizava a obediência, de que não podia cortar os cabelos. E quando ele conta isso para Dalila, ele deixa a presença de Deus, ele desobedece a Deus. E aí nós vemos então que ele sofre muito. Além de perder a visão, ele é tornado escravo, ele trabalhava cego, e aí além de tudo, no final ainda ele foi zombado. Só que Deus nos honra. Por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, Deus nos ama de uma tal forma que Ele nunca vai nos abandonar. E aí foi quando Sansão pediu para Deus mais uma vez a sua força. Só que Sansão, ele não teve o prazer de comemorar a sua vitória, porque ele acabou morrendo ali também. E esse foi o preço que Sansão pagou. Sansão morreu cedo por desobediência a Deus. Então entenda, obedeça a Deus. Obedeça, lembra quando nós falamos lá dos mandamentos? Obedeça seu pai e sua mãe para que seus dias sejam longos na terra. Obedeça às leis dos homens, obedeça às leis de Deus, porque isso tudo vai trazendo paz, vai trazendo grande presença de Deus na nossa vida. Então entenda, nós precisamos sim da força de Deus. E toda a nossa força, tudo que nós temos na nossa vida, vem de Deus. Tá bom? Na lembrança de vocês que eu preparei para essa semana, tem um versículo muito bonito, que eu quero que vocês gravem, vocês lendo esse versículo, tá bom? Você que não sabe ler, pede ajuda para sua mãe, tá? Pede ajuda aí para sua mãe, para seus irmãos, e leia esse versículo, filme você lendo. E eu vou saber que você assistiu a aula, porque você chegou até aqui e tá lendo o versículo para mim, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí a aula, que vocês tenham entendido que tudo na nossa vida depende de Deus e a nossa força vem do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que
vocês tenham aí um ótimo domingo, uma ótima semana e mande aí o vidinho pra mim, tá bom? De vocês lendo esse versículo que tá na lembrança de vocês. Deus abençoe vocês e até semana que vem.